Oi, pessoal! Olha quem tá de volta! Tô muito feliz de estar de volta pro YouTube. Tava doida pra voltar. Esse canal tá parado, deve ter mais ou menos 1 ano e meio, eu acho. Peraí que tá tendo obra, vou fechar aqui. Como eu ia dizendo, esse canal tá parado há mais ou menos 1 ano e meio. Eu sinto muita falta desse contato que a gente tem por aqui pra falar sobre livro. E eu resolvi tentar voltar. Nesse período que o canal ficou parado, aconteceu muita coisa na minha vida. Eu comecei a fazer uma transição de carreira. Eu tive um filho, uma filha, na verdade, muito bonitinha, que tá com 6 meses agora. E li muita coisa legal também. Então, por mais que às vezes falte tempo pra vir falar, pra vir gravar e editar e tudo mais, assunto não vai faltar. Eu espero que vocês gostem do retorno do canal. Vou tentar fazer uns vídeos um pouco diferentes do que eu fazia pra encaixar melhor na minha rotina e não poderia estar mais animada. Então vamos lá? Eu sou a Marina Piva e esse é o Tanto Livro Pra Ler. A ideia do vídeo de hoje é começar um vlog e falar sobre a minha leitura atual, que é O Apartamento de Paris, da Lucy Foley. Hoje é dia 30 de dezembro, são 9h17 da manhã. Eu tô saindo pra ir pra cidade dos meus pais, que é uma cidade que fica a mais ou menos 2 horas daqui, e eu tô em mais ou menos 70% do livro da Lucy Foley. Esse livro foi escolhido pra voltar com o canal porque eu tô muito ansiosa pro final dele. Eu já li outros 2 livros dessa autora, que foram A Última Festa e A Lista de Convidados, e eu gostei muito de um e não gostei do outro. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre a lista de convidados, eu vou deixar no card aqui pra vocês em algum lugar. Eu perdi um pouco a prática disso, mas eu vou deixar. Ele foi um livro que me prendeu, que me envolveu na escrita, mas que eu não gostei. Eu achei um monte de problema nele e eu tô com muito medo desse, porque eu tô gostando muito. Aí falta os 30% finais, que vai fechar tudo, porque até agora eu sei de pouquíssima coisa. E eu tô amando. Então, vocês vão acompanhar comigo a minha reação do final. Eu só vou acabar esse vlog na hora que eu acabar a leitura. Pode ser hoje, pode ser amanhã, ou daqui a 6 meses. Com um neném pequenininho, a gente nunca sabe quando vai conseguir ler. É verdade. Mas eu vou levar o vlog até o final da leitura pra vocês saberem por aqui o que eu achei do livro. Se ele superou as minhas expectativas, como fez A Última Festa, ou se ele me decepcionou, como aconteceu com a lista de convidados. Ainda falta organizar um pouquinho as coisas aqui pra gente sair. Com criança é levar uma mudança pra passar 2, 3 dias. A gente já tá se acostumando um pouco com isso. Então eu vou levar vocês com a gente, vou filmar um pouquinho do nosso dia, da nossa rotininha aqui. E já já eu volto pra falar sobre o livro. Então bora! Ah, se inscreve no canal. Eu tô um pouco sem prática, mas eu ainda lembro disso. Se inscreve no canal, deixa seu like se você gostar desse vídeo. Me ajuda a divulgar, porque agora o canal tá de volta e eu conto com vocês. Por enquanto, é tranquilo, eu acho. Eu me propus a fazer 12 vídeos por ano. 12 vídeos durante 2024. Um por mês, mais ou menos, mas se eu conseguir em algum mês fazer mais, em outro não conseguir, enfim. O objetivo são 12 vídeos. Eu vou tentar me dividir, né, nesse ano entre a maternidade, a faculdade e uns projetinhos pessoais, tipo canal, o Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, é @tantolivropraler, vou deixar aqui embaixo. E lá também a gente tem um projeto de leitura coletiva, um clube de leitura muito legal, que a gente lê um livro por mês e faz uma reunião por mês também pra falar sobre esse livro. Inclusive, esse livro que eu tô lendo agora é um livro do clube e já já a gente vai fazer a reunião sobre ele. Então eu não tô lendo ele sozinha, eu tô lendo com várias pessoas legais e vale a pena participar. Pra quem se interessar, tem um destaque lá no Instagram. Agora, nesse mês de dezembro e janeiro, tá tudo parecendo mais possível porque eu tô de férias da faculdade. Então, eu tô achando tudo um pouco mais possível de realizar. Vamos ver como é que vai ser
durante o período letivo. Quem já me acompanhava aqui sabe que eu era advogada, eu fiz direito, sou formada em direito, advoguei por um tempo, mas agora tô fazendo uma transição de carreira, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Já chegamos em Ubá, já colocamos as coisas no lugar e eu tive tempo de ler um pouquinho, tipo assim, páginas, 2 capítulos do livro. Gente, eu tô num ponto que, assim, é chocante. É muito, muito bom. A partir dos 70% do livro, mais ou menos, ele vai ficando muito, muito melhor do que o resto, sendo que já tava muito bom. Eu vou fazer uma sinopsezinha pra vocês aqui daqui a pouco, sem spoiler, né? E não vou dar spoiler agora também, para quem tiver interesse em ler, porque, assim, é muito, realmente muito bom. Último dia do ano, dia 31, já acordei faz tempo, já fiz muita coisa aqui e consegui um tempinho pra ler mais um pouco. Faltam 5% do Apartamento de Paris pra eu terminar a leitura. Já passei, eu acho que pelos grandes plots, assim, tô gostando bastante, mas eu ainda vou esperar terminar pra vir falar com vocês. Agora eu vim contar um pouquinho da história só pra ver se te interessa, se você gosta da ideia de começar a ler esse livro, porque eu acho que vai ser uma grande indicação aqui do canal e do Instagram também. Vamos lá. Nessa história, a gente começa em Paris, né? Chama o Apartamento de Paris, é lá que a história vai acontecer. E a gente vai conhecer a Jess e o Ben. Eles são irmãos. E a Jess é um pouco daquela irmã problemática, sabe? Ela tinha um pouco de dificuldade de se manter em empregos. Ela vivia precisando da ajuda do Ben. E ele acabou ficando numa posição de ajudar ela mais, porque a história deles foi bem diferente. Eles perderam a mãe quando ainda eram crianças e foram para adoção. E nesse momento o Ben foi adotado por uma família que tinha melhores condições, ele conseguiu estudar, ele conseguiu ter uma vida muito mais confortável, enquanto a Jess passou de um lar para o outro sem conseguir se firmar em lugar nenhum, até fazer 18 anos e conseguir ficar livre, né, do sistema e cuidar da própria vida. Ela foi muito solta, muito perdida na vida e a única pessoa que ela tinha no mundo era o Ben. Só que ele nunca foi realmente uma pessoa com quem ela pudesse contar de verdade, apesar deles se encontrarem de vez em quando, ele ajudar e tudo mais, não era uma coisa muito próxima. Ela ressente isso, ela sente falta dele na vida dela, mas foi o contato que eles conseguiram manter ao longo dos anos. Mais uma vez ela precisa de ajuda, ela perdeu o emprego e ela não tem pra onde ir, nem o que fazer. Ela tá na Inglaterra, os dois são ingleses, e ela entra em contato com ele e ele fala: vem pra Paris, vem pra cá que eu te ajudo. Passou o endereço pra ela e ela foi. Ela tá no trem indo de Londres pra Paris, quando recebe uma mensagem dele falando que ele vai estar em casa esperando por ela, uma mensagem de áudio. Só que a mensagem é interrompida, parece que chega alguém, ele fala alguma coisa que ela não entende muito bem e ela não consegue mais ter contato com ele. Ela tenta ligar, tenta mandar mensagem, ele não responde e nisso ela vai chegando a Paris. Quando ela chega na porta do prédio que ela tinha como endereço, um prédio super luxuoso, super bonito, ela até se impressiona com o tamanho do luxo do lugar onde ele tá morando. Ela liga e não consegue contato com ele, toca o interfone, ele não abre, ele não parece não estar em casa. Mas ele tinha acabado de falar há pouco tempo que ele estaria esperando por ela, então ela acha aquilo estranho, mas pensa, às vezes ele saiu pra dar uma volta, alguma coisa perto, né? Vou aguardar. Nisso, chega uma pessoa pra entrar no prédio e digita um código pra conseguir passar pela portaria. E aí ela observa o código e consegue digitar também, depois que essa pessoa entra e some, ela consegue digitar também e tem acesso ao prédio. Ela sabia que ele morava no 3º andar, chega até lá, toca a campainha um monte de vezes e mais uma vez ele não atende. Ele já tinha ensinado pra ela, na infância, muitos anos atrás, a arrombar alguns tipos de porta, alguns tipos de fechadura, e essa era uma das que ela sabia arrombar. Então ela consegue lá, com o brinco dela, sei lá, consegue entrar no apartamento. E aí quando ela entra, ela acha ainda mais estranho. As coisas dele estão todas lá, carteira, dinheiro, a chave da Vespa que ele usava pra se locomover. Então ela pensa, se ele saiu sem nada disso aqui, é porque ele não foi longe, né? Ele já deve estar voltando. A chave do apartamento tá lá, tá tudo lá. Enquanto ela tá ali aguardando, ela ouve uma comoção, uma briga
no pátio do prédio e ela observa lá embaixo um casal brigando. O homem é bem bruto com a mulher, sabe? E aí ela resolve ir lá ajudar. O homem já subiu, era o mesmo homem até que ela encontrou na portaria. Ela desce, conversa com a mulher, ajuda ela a juntar as roupas. Ele tá colocando ela pra fora de casa, aparentemente. Então ela ajuda ele a guardar as roupas dela na mala. E conhece, então, o casal do primeiro andar. Depois a gente vai saber que o cara se chama Antoine e a mulher Dominique. E eles acabaram de ter uma briga feia e se separaram. No segundo andar, a gente vai conhecer o Nicholas, também conhecido como Nick, que foi o responsável pelo Ben estar morando naquele prédio. Porque ele é amigo de faculdade do Ben. E pelo que a gente entende, o Ben entra em contato com ele, contando que tava precisando de um emprego novo, alguma coisa assim, e tava tentando a sorte em Paris. E ele fala, ó, tem um apartamento aqui no meu prédio, se você quiser vir alugar, né? Tipo assim, onde eu moro tem um apartamento vago e parece que o preço do aluguel tá legal e tal. Ele chega em Paris, então, e se muda pra esse prédio por causa do amigo que já mora lá. No terceiro andar é o apartamento do Ben. No quarto é o apartamento de duas meninas, parece uma república, assim, duas estudantes. E no quinto andar existe um casal de mais ou menos 50 anos que mora na cobertura. Então é um apartamento, todos já são luxuosos. Aquele, então, é um apartamento 2 vezes mais luxuoso. Uma cobertura cheia de obras de arte, muito luxo, que a gente vai conhecer também. E também tem a concierge do prédio, que faz a limpeza, que cuida, né, da parte externa da limpeza do prédio. E é uma senhora muito, muito idosa. Ela também mora no prédio, mas mora numa parte, assim, numa construção pequenininha, super velha, mofada, apertada, uma condição muito ruim de vida que ela tem ali. A vibe do livro é bem sinistra, assim, sabe? E tem várias cenas daquele tipo, tô sentindo que tô sendo seguida, tem alguém me olhando. E ainda tem uma coisa nesse prédio que é o seguinte, os apartamentos têm muito vidro, então de um apartamento você consegue ver muito dentro do outro, sabe? Não tem muita privacidade, parece. Então as pessoas podem se observar enquanto dentro das próprias casas, e isso já é um pouco sinistro, assim, né? A história vai trocando de narrador. Primeiro a gente tá com a Jess, depois a gente tá com outros moradores do prédio e a gente vai descobrindo a relação que cada um tinha com o Ben, que está desaparecido. A história vai girar em torno desse mistério, do que tá acontecendo, e aos poucos a gente vai conhecendo melhor esses moradores, a história de cada um, os segredos que cada um esconde e a relação que eles tinham com o Ben. Eu não vou falar muito mais da história, porque senão eu posso dar algum spoiler. Por enquanto é isso. Se você se interessou por essa sinopse, já pode procurar o livro, porque eu já adianto que é bem legal. Eu acabei de finalizar O Apartamento de Paris, tá aqui. Acabei, tipo assim, eu fechei, li a última palavra, fiz um post no Instagram rapidinho sobre ele e vim falar com vocês. Tá muito fresco ainda na cabeça. Eu gostei bastante do livro, achei que ele me prendeu muito. Tô muito empolgada com ele, tipo assim, quero indicar pra todo mundo, inclusive indiquei no Instagram. Achei dos três ele o mais sinistro, assim, ele tem a pegada mais sinistra. Eu achei que ele dá medo, aquela sensação de tem gente atrás de mim, uma coisa meio de terror até, assim, sabe? Tem gente atrás de mim, abre a porta do apartamento, tem alguém ali, tá dormindo, entra alguém ali. Isso, pra mim, é muito sinistro, então eu fiquei com medo em vários momentos. Inclusive, noite passada, eu poderia ter terminado ele, mas eu achei melhor parar, porque eu tava muito agitada e era antes de dormir, e eu demorei a dormir por causa dele, fiquei agitada. E olha que pra tirar o sono de uma mãe que tá com sono acumulado, tem que ser uma coisa que realmente assuste bastante. Então, assim, finalizando o vídeo, pra quem quer conhecer a história, gostei, indico, fui até o final gostando. Você fica meio com medo, assim, faz um barulho em casa, você já fica meio assim, sabe? Gostei muito do fato dele se passar em Paris. A maior parte da história se passa no prédio mesmo, mas tem um pouco de ambientação em Paris, eu gostei. E é isso. Ele foi o nosso livro de dezembro do Clube do Livro. A gente ainda vai fazer a nossa reunião agora na próxima semana. Ainda vamos falar melhor sobre ele. Vou discutir lá e pode ser que depois da reunião a minha opinião até mude um pouco, porque isso acontece com bastante frequência. Eu leio, termino com uma opinião e depois vou conversar com as meninas e muda um pouco. Por enquanto, a minha opinião é que eu gostei bastante, mas tem pontos que eu achei que ficaram em aberto que eu queria falar sobre eles com vocês aqui no vídeo, na parte de spoiler. Então, é isso. Quem veio até aqui, muito obrigada. Se inscrevam no canal, tô muito feliz de estar de volta, espero conseguir postar pelo menos um vídeo por mês, como eu me propus, e continuo com o mesmo objetivo por aqui, de postar dicas de livro, incentivar a leitura de todo mundo, trocar ideias sobre livro, sempre que você tiver sem ideia do que ler, passar por aqui, pegar uma dica legal. Essa continua sendo a pegada do canal, o objetivo que eu tenho por aqui. Vem conversar comigo lá no Instagram, vem pro nosso clube, que a gente tem lido muita coisa legal ultimamente, esse foi um deles. E é isso, muito obrigada por ter ficado até aqui, e quem quer spoiler, eu vou começar a parte de spoiler agora. Eu vou escrever em algum lugar da tela aqui que tem spoiler pra quem não quiser pegar, para o vídeo por aqui. Combinado? Então vamos pros comentários já sabendo do final. Eu não vou contar a história toda até aqui, porque senão o vídeo vai ficar grande, mas pra vocês saberem, a gente fica
o tempo todo achando que o Ben morreu, porque ele sumiu, né? Não tem nem notícia dele em lugar nenhum. E tem alguns indícios que ela vai achando, tipo sangue no apartamento, as coisas dele, todos os pertences dele continuam no mesmo lugar, então não tem como ele ter viajado, como ter ido pra longe. Ele não responde à irmã, ele, né, não tem contato com a irmã dele, o laptop dele ficou... Ele é jornalista, né? Então ele precisa do laptop pra trabalhar. Então ele não foi, assim, viajar de última hora, não foi. A gente fica acreditando que ele morreu. E eu sou a última das românticas desse país, fiquei torcendo muito pra ele não ter morrido, porque pelas coisas que vão contando, ele parecia até um cara meio egoístão, assim, um cara que só pensava nele mesmo, autocentrado, etc. Mas eu queria que ele estivesse vivo pra ter um desfecho legal, porque aparentemente ele estava desvendando um crime, ele estava investigando uma família. E enquanto a gente vai acompanhando a irmã dele, descobrindo o que ele já tinha descoberto, a gente vê que são crimes realmente muito graves, que é uma situação muito, muito grave. Então a gente torce pra ele estar vivo, pra ele conseguir dar um desfecho naquela denúncia, né, que ele tava pra fazer. Adorei o fato dele não ter morrido. Fiquei muito feliz, porque era realmente isso que eu queria. Queria que a irmã dele tivesse ele pra continuar tendo alguém no mundo, né? Eu gostei muito dessa personagem. Eu lembro que aconteceu na lista de convidados, eu não gostava dos personagens, eu não me apegar a nenhum deles. Então, o destino deles, pra mim, tanto faz, sabe? Assim, eu não tava torcendo, mas nesse caso, eu gostei do Ben, sabendo que ele não era uma pessoa boa. Eu achei ele carismático, mas a Jazz eu achei ela boa, sabe? Eu achei ela bem uma mocinha mesmo. Eu queria muito que esse final tivesse acontecido e de fato aconteceu. Ele não morre, ela encontra ele no sótão lá na casa dos empregados do apartamento e eles saem porque o pai da história lá morreu, né? O grande culpado de tudo morreu. Bom, eu vou só resumir um pouco pra quem não leu o livro, pra não ficar muito perdido, se você quiser mesmo spoiler, né? Ela descobre que cada andar tinha um membro de uma família, aquele prédio era um prédio familiar, era como se fosse uma casa dele, só que um dos irmãos, o Nick, tinha um apartamento livre lá, que era aparentemente da mãe deles, que ficou doente, e aí tava vago, ele chamou como um amigo pra morar lá, e aí ele colocou um aluguel simbólico, porque a família era muito rica, não precisava disso, e era tudo que o Ben também poderia pagar. Isso é uma coisa estranha, que a própria irmã dele estranha, que ele não era um cara rico, ele não tava ganhando tanto dinheiro em Paris, assim, pra poder morar num lugar como esse, mas isso se explica por esse fato. E aí ele vai descobrindo que aquela família tem um segredo horrível. Na verdade, eles são criminosos, né? O pai, especialmente, ele tem uma casa de exploração sexual. Ele tem uma casa onde ele escraviza meninas que vêm de outros países que estão ilegais na França. Ele pega o passaporte delas, igual aconteceu em Salve Jorge. Vocês lembram daquela novela que a Morena viajava e acontecia isso com ela na Turquia, se eu não me engano? E não tinha muito o que fazer, porque não podia chamar a polícia, porque elas eram irregulares. Tinha muito policial envolvido ali também, era uma casa de alto luxo, então muitas pessoas poderosas de Paris, da França e tal, frequentavam lá. Então era um lugar que era muito difícil de alguém punir por causa disso, por causa da corrupção que rolava ali. E era isso que mantinha a fortuna dessa família. E o Ben descobre isso, ele até promete ajudar uma das meninas lá. E morando dentro do prédio, ele vai descobrindo coisas também, tal. Descobre que a menina do quarto andar, né, que é a estudante, era adotada. Descobre que ela era, na verdade, filha de uma das meninas da casa. Descobre que a esposa do cara que mora na cobertura era uma das meninas também um dia, e aí ele acabou meio que se envolvendo emocionalmente com ela, tal. Então, assim, tem muita coisa que ele vai descobrindo, e ele tá fazendo uma reportagem pra publicar, e isso vai, tipo, fazer a carreira dele deslanchar lá em Paris, porque vai ser um caso muito grande. Só que nesse meio tempo, eles descobrem que ele tá fazendo isso, e o dono do prédio lá, o pai, vai tentar matá-lo, mas a filha tinha se apaixonado por ele e interrompe e mata o pai adotivo dela. E aí é o corpo dele que é enterrado e a gente acaba achando que é o corpo do Ben. Fato é que alguns pontos ficaram em aberto pra mim. Agora, pra quem leu, vamos lá. Eu até anotei aqui esses comentários, quer ver? E falando aqui, eu me lembro até de outros, ó. A Camille é uma menina que vivia no prédio sendo amiga da Mimi, que é a filha do casal, a pessoa que faz parte da família. Ela é uma menina nova, assim como a Mimi, uma adolescente, só que ela é muito festeira, ela gosta de sair, ela leva pessoas diferentes pra dormirem com ela lá no prédio o tempo todo. E ela é considerada pelo pai da Mimi, que é um cara extremamente protetor, que mandou ela pra um colégio de freiras, que é, sabe, extremamente conservador, aparentemente. Ela foi convidada pra morar lá, sendo considerada uma boa influência pra Mimi. É usada essa palavra, tipo assim, ela é considerada uma boa influência. Aí você fica pensando, a Mimi é uma menina toda recatada, tímida, você vê que ela tem alguns problemas ali de relação, ela tem uma relação extremamente abusiva quando ela se apaixona pelo Ben.
ela tem uma coisa muito abusiva, assim, ela fica obcecada por ele. E ela foi expulsa do último colégio porque ela ficou obcecada por um professor. Então ela não é uma menina muito equilibrada. E aí o pai vai colocar pra morar com ela uma colega que tem esse comportamento, assim, que na visão dele, né, de pai conservador e tal, seria um escândalo. Então eu achei estranho, eu achei que ela ia se encaixar na história de alguma forma, sabe? Que ela ia ser, de repente, amante do pai, e aí por isso tava lá. Enfim, que a explicação dela estar ali não seria essa de ser uma boa influência pra Mimi. Mas não acontece isso. Ela é até uma menina animada, tal. Ela tenta ajudar a Mimi realmente a sair daquela noia toda que ela fica. Ela dá umas festas, mas ela tá ali só pra dar uma festa que acontece, basicamente. E só. E aí depois ela sai pra viver com a esposa do primeiro andar, que briga com o marido e vai morar com ela, tal. Elas se apaixonam uma pela outra. Mas eu achei que não me explicou por que ela morava ali, entendeu? O Ben chegou e ele era uma pessoa de fora, ele era uma pessoa completamente que atrapalhava ali o equilíbrio do prédio, sabe? O prédio era cheio de segredos, todo mundo que tá ali tem segredos e tal. O negócio do pai era uma coisa muito obscura, obviamente, né? Era crime. E eles não gostavam de pessoas de fora por lá, sabe? Andando por lá. Inclusive, eles não tinham nem empregados no apartamento pra evitar, lá na cobertura, pra evitar que eles descobrissem alguma coisa. Então, eu achei estranho eles colocarem uma colega pra morar lá com a menina, principalmente uma menina que não era, vamos dizer assim, um exemplo de comportamento aos olhos do pai dela. Então, sei lá, eu achei que essa menina foi colocada na história só pra gente realmente duvidar dela ou duvidar de alguma coisa. As fotos também são um ponto que eu achei que ficou perdido. A Jess, que é a irmã do Ben, ela se encontra com uma menina que trabalhava lá na casa de prostituição. E é essa menina que ajuda o Ben na investigação e depois que ele some, ela ajuda a Jess. E ela passa pra ela um cartão de memória com fotos de pessoas que frequentavam o lugar, pra provar que aquilo era verdade quando eles fossem fazer a denúncia no jornal. Só que quando ela vai embora, a polícia pega eles e faz uma emboscada pra eles, prende o jornalista que tava com ela, pra evitar que eles façam o que eles pretendem fazer, né? A polícia tá seguindo eles e a polícia trabalha pro dono lá do negócio, pro dono do prédio também. O coordenador da polícia local lá frequenta a casa, sabe de tudo que acontece, então eles também não têm interesse nenhum que essa história vaze. E aí eles pegam ela consegue fugir e o jornalista que tava com ela fica preso lá. Só que aí, quando ela chega em casa, ela tenta procurar o celular dela e ela põe a mão no bolso várias vezes e fala: o bolso tá vazio, meu celular ficou lá na casa, o bolso tá vazio. E o HD tava com ela. Então eu não sei onde foi parar esse HD nesse momento. Eu até pensei que eles fossem, a polícia pegou, caiu no chão, que ia ter uns desdobramentos sobre o fato do HD não estar no bolso dela. Mas não, de repente, no final do livro as fotos aparecem. Tipo assim, tinha que no mínimo pôr a mão e lembrar, pelo menos o HD tá aqui, sabe? Porque eu fiquei preocupada dela correndo, eu pensando, gente, esse HD... E aí ela chega lá e ainda fala que tá vazio. Eu fiquei pensando. Eu achei que o final dessa menina que ajudou eles ficou muito aleatório também, porque ela saiu junto com as outras, ela desapareceu junto com as outras. O final que eles propuseram pra elas foi de dar um dinheiro pra elas e liberdade, sem chamar a polícia, porque muitas delas eram imigrantes ilegais, né? Elas seriam deportadas pra casa delas. E quando eles vão denunciar, eles avisam pra viúva do cara lá, né? Ela chama Sophie, a moradora da cobertura, que eles queriam dar um dinheiro pra essas meninas pra elas saírem. E as meninas foram todas... Eles não encontraram testemunhas pra falar sobre a casa, a existência da casa, porque as meninas desapareceram, elas recebem dinheiro e elas somem. Eu achei que acabou muito rápido, assim, sabe? As meninas desaparecem e pronto, acabou. E essa menina que eles tinham prometido ajudar, ela nunca mais aparece. Eu achei que ela pudesse ter algum caso amoroso com o Ben, que ela estivesse apaixonada por ele, alguma coisa assim. Ela também nunca mais é citada, sabe? Ela só entra pra ajudar, mas ela desaparece, assim. Eu achei que podia ter algum final com ela, explicar alguma coisa sobre ela, sei lá. Ela só desaparece junto com as outras. Tem um ponto também que é o seguinte: a concierge do prédio, ela é mãe de uma mulher que foi uma das meninas dessa casa. Ela saiu da Albânia pra dançar e aí chegou lá, descobriu que não era bem dança que eles queriam e eles sequestraram o passaporte dela e tal, ela ficou refém deles lá e ela engravida e tem a filha e morre no parto. Eles deixam ela por lá mesmo e tal. Só que a mãe dela chega da Albânia pra tentar ajudar a criar uma coisa super triste, assim, uma história extremamente triste. E aí essa criança que nasceu lá é adotada pelo casal do apartamento, que eles já estavam em busca de um filho, a mulher não conseguia engravidar e tal, e aí essa criança é adotada e cresce lá e é a Mimi. Então ela é neta da concierge de sangue e filha adotiva dos donos do prédio. E essa concierge fica ali por perto pra ver ela crescer, sabe? Pra realmente acompanhar a vida dela e tal. E no final, essa concierge foge
E eu não sei se a menina chega a entender que aquela mulher, ela era a avó dela. Eu acho que não. E elas nunca conversam. Tipo assim, também não tem um final pra isso. A menina é mandada pro interior da França pra estudar, pra pintar, sei lá. E não tem um desfecho, assim, não tem um abraço delas, não tem nada. A avó nunca falou nada pra elas, sabe? Elas não tiveram um encontro, uma oportunidade de conversar. Nada, foi uma coisa meio do nada. Eu achei que o final precisou... Não foram necessariamente pontas soltas. O crime foi solucionado. Mas eu achei que algumas coisas ficaram, assim, meio no ar, sabe? Enfim, eu gostei muito da história. Eu achei que o enredo é muito legal. Tem esses comentários. E eu achei que o final foi meio corrido, sabe? Assim, a sensação é que chegou no final e a autora quis correr rápido e não deu, talvez, tanto final pra essas pessoas. Esses encontros aí que podiam ter acontecido. Caberia um livro 2 aí. Enfim, gostei. Gostei, indiquei. Eu não dou estrelas pra livro, não dou nota pra livro, porque eu acho que sempre o próximo pode me surpreender mais quando eu der 5 estrelas, sabe? Assim, não consigo fazer isso. Mas é uma indicação, tá? Apesar desses comentários aí, é uma indicação. Se você concorda com algum comentário que eu fiz, discorda, quiser comentar aqui, colocar, avisa que tem spoiler se for ter. Avisa no início do comentário que tem. E é isso, assim, tô tentando pensar se tem mais algum comentário, mas eu acho que não. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero que vocês estejam tão felizes quanto eu com a minha volta, com o meu retorno pro canal. Espero muito conseguir editar esse vídeo e os próximos que virão e manter alguma frequência de encontro com vocês por aqui. Como é que eu finalizava os vídeos mesmo? Tem tempo que eu não faço e tem tempo que eu não vejo. Acho que era muito obrigada. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo de hoje, acho que era isso. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo de hoje. Ah, e se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, me segue lá no Instagram, tudo isso aí, esses avisos. Com o tempo eu vou voltar com a prática e vou saber fazer tudo de novo. Te espero no próximo. Ah, tinha isso. Espero no próximo. Um beijo e tchau.